Pare o que você está fazendo agora. Não precisa terminar o que tinha nas mãos. O que vem agora não é conteúdo de fundo. Exige tudo de você. Você passou no teste escolhido. Eles chamaram o seu silêncio de rendição. Viram a sua paciência e concluíram que você tinha desistido. Não entenderam nada. Hoje algo foi movido na corte celestial. O veredicto que estava sendo preparado em silêncio nos bastidores do invisível, ele foi assinado hoje. E eu precisava que você chegasse aqui antes de ouvir isso. Você não chegou até aqui por causa de um algoritmo. Você foi convocado. E a paciência que eles leram como a sua derrota era o céu afiando o instrumento que vai executar o veredicto. Você sabe o que é estar acordado às 3 da manhã não porque escolheu, mas porque a mente não obedece ordem. Você fecha os olhos e ela abre o arquivo. Aquela conversa em que você ficou quieto. Aquela situação em que você não se defendeu, e eles interpretaram o silêncio como confissão de culpa. A mente volta ali, roda o episódio de novo, edita o final, ensaia a resposta que você deveria ter dado, e não consegue descansar porque há uma conta aberta que ninguém fechou. Você sente isso no corpo, não é só pensamento. Tem um tremor que não é medo. É a memória do que foi injusto guardada na musculatura. Quando o nome deles aparece, o peito aperta primeiro antes da mente processar. O corpo lembra antes do raciocínio autorizar. E você se pergunta, quando é que isso vai parar? Tem a questão do dinheiro, porque injustiça raramente vem sozinha. Veio junto com o represamento. Entrou e sumiu sem deixar rastro enquanto você ainda carregava o peso da acusação. E a fatura emocional ficou acumulando junto com a fatura financeira. 2 tipos de dívida que ninguém vê, mas você sente nas 2 mãos. E os relacionamentos ficaram com a versão deles da história. Não a versão verdadeira, a versão conveniente. A que te coloca no papel errado. E você sabe que tem pessoas que nunca vão te perguntar o que realmente aconteceu, porque a narrativa que receberam já virou fato. Isso pesa de um jeito diferente. Não é raiva. É o peso específico de ser mal lido pelas pessoas que você amava. E no meio de tudo isso, escolhido, vem a pergunta que você talvez nunca tenha dito em voz alta, porque parece imprópria. Por que Deus demorou tanto? Você fez tudo certo. Ficou quieto quando deveria gritar. Manteve a integridade quando seria mais fácil reagir. Orou quando a lógica mandava agir. E a resposta do céu parecia silêncio sobre silêncio. Eu deixo essa tensão aqui por um momento, porque você merece ser visto exatamente nessa dor, sem resposta prematura, sem versículo colocado rápido demais para tapar o buraco. Você carregou isso com uma dignidade que poucos entenderiam, e é por isso que essa palavra não é genérica. Ela tem o seu nome. Se essa palavra chega como confirmação do que o Espírito vinha sussurrando, deixa um like aqui embaixo. Não é pelo algoritmo, é um acordo. Um sim profético com a mensagem. E já oro agora. Que cada pessoa que afirmar essa palavra hoje receba clareza nas próximas 72 horas sobre o próximo passo. Essa exaustão tem nome. E tem caminho de saída. Não o caminho da reação. Não o da revanche. Mas o da sabedoria que opera em outra frequência. Existe um protocolo de 3 movimentos que chamo de Código de Salomão. Diagnosticar as brechas. Aquietar a alma, decidir com discernimento. Está fixado no primeiro comentário para quem quiser continuar essa conversa. Mas antes de chegar lá, eu preciso que você entenda o que realmente estava acontecendo enquanto você esperava. José ficou 13 anos no silêncio forçado. Não foi um momento difícil, foi mais de uma década interpretada pelos de fora como fracasso, esquecimento, punição. Seus irmãos tinham a versão deles da história. A esposa de Potifar tinha a versão dela. A narrativa pública era a de um escravo que subiu demais e tombou de volta. E o juiz ficou em silêncio. Não porque estava ausente, porque estava coletando provas. A pausa de Deus nunca foi ausência. Era o processo correndo em instância que os olhos humanos não enxergam. Agora eu preciso que você entenda algo que o inimigo sabia melhor do que você. A sua reação teria sido a munição que faltava. Quando você ficou quieto, escolhido, não foi covardia.
Foi a recusa de alimentar o processo com energia que não era sua para desperdiçar. Sua integridade no silêncio fechou portas que uma resposta precipitada teria escancarado. O inimigo sabe que um crente que reage perde posição. Sabe que a indignação, por mais justa que seja, quando expressa fora de tempo, se torna evidência contra o próprio vindicado. Então ele trabalha pela provocação, te empurra para a reação, te convida a sair da posição de vindicado para a posição de acusado, te seduz com a urgência de se defender agora. E você recusou. Sem saber exatamente por quê, sem ouvir uma voz audível dizendo aguarde. Você simplesmente não cedeu. Isso não foi fraqueza. Foi o Espírito operando pela sua obediência não articulada. E o que Gênesis 50:20 nos diz sobre José é isto. O que os irmãos planejaram como instrumento de destruição, Deus requalificou como instrumento de preservação. Não foi que Deus transformou o mal em algo diferente. Foi que Deus operou dentro do próprio mal como juiz que conhece o final desde o princípio. O réu planejador virou a ferramenta do propósito. Aquele que arquitetou a queda virou o agente involuntário da ascensão. O juiz assinou esse veredicto, e José nem sabia enquanto estava na prisão. Agora eu vou te dar algo prático, porque uma revelação sem ferramenta não vira transformação, vira mais conteúdo que esquece na segunda-feira. Chamo isso de a técnica do tribunal reverso, fundamentada em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, a vindicação que vem de mim, diz o Senhor. O primeiro passo é nomear a acusação com precisão, não de forma vaga, de forma específica. Disseram que eu era fraco. Disseram que eu desisti. Disseram que eu errei. Coloque a acusação em palavras, porque o que não tem nome não pode ser levado ao tribunal. O segundo passo é trazer Isaías 54:17 como contrapetição. Não como conforto emocional, como argumento jurídico. Você está apresentando uma contrapetição ao mesmo tribunal onde a acusação foi registrada. O versículo não é decoração. É a lei do reino que invalida a acusação feita fora da jurisdição correta. O terceiro passo é inverter as posições. Você não é o réu nesse processo. Nunca foi. Você é o vindicado. O réu é a acusação que foi forjada contra você e que, segundo a lei do juiz eterno, não prosperará. Quem estava na berlinda nunca foi você. Era a acusação esperando o momento em que o juiz se levantasse. O quarto passo é o decreto antes de dormir. E esse é o mais importante para a mente que não consegue descansar. Antes de deitar, em voz ou em silêncio, diga: o veredito está assinado. Não sou eu quem executa, é o juiz. Eu descanso. Não é repetição vazia. É a instrução explícita para o sistema interno parar de processar um processo que já tem juiz. A mente só fica acordada às 3 da manhã por um arquivo que ainda não foi encerrado. Esse decreto fecha o arquivo. O quinto efeito, não é um passo, é uma consequência, é que a mente para de processar o processo porque o processo já tem juiz. Quando você transfere a execução para o juiz, você sai da posição de parte que precisa agir para a posição de vindicado, que aguarda a execução do que já foi decidido. Isso não é passividade, é posicionamento. É a diferença entre esperar sem saber o que esperar e aguardar sabendo que o veredicto já foi assinado. Escolhido, aplique isso hoje à noite. Não espere sentir. Aplique antes de sentir. A ferramenta antecede o sentimento. O sentimento vem depois da prática. Mas preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Uma técnica aplicada uma vez não substitui um protocolo diário. Um vídeo não substitui um sistema. Te dei uma chave. Você precisa da casa. Você não precisa de mais paciência. Você já foi aprovado na paciência. Agora você precisa de sabedoria para governar o que o veredicto acaba de te devolver. Porque o céu não te treinou no silêncio para te deixar afiado sem função. A fase de guerra acabou. Começa a fase de governo, da sua mente, dos seus recursos, das suas decisões. E para governar, força bruta não basta.
Determinação não basta. A experiência da sobrevivência não basta. Você precisa do que Salomão pediu quando teve tudo ao seu alcance e escolheu pedir sabedoria acima de qualquer outra coisa. Não pediu riqueza, não pediu vingança dos inimigos. Pediu discernimento para governar bem o que foi confiado. É exatamente isso que está diante de você agora. O veredicto devolveu posição, relacionamentos, recurso, nome, e a próxima decisão errada pode desperdiçar o que a paciência custou anos para conquistar. O Código de Salomão é o protocolo de 3 movimentos que te equipa para essa fase. Diagnosticar as brechas onde a decisão falha antes de ser tomada, aquietar a alma para que a sabedoria tenha espaço para operar e decidir com discernimento, não com urgência, não com reação, não com a emoção do momento, mas com a clareza que vem de cima. Está fixado no primeiro comentário, sem prazo, sem pressão. Quando você sentir que é a hora, vai estar lá. Agora, antes de encerrar, eu quero ouvir de você. Me diz a sua cidade e o seu estado nos comentários e escreve junto. Eu sei quem sou. Não para mim, para você mesmo, para que as próximas palavras que saírem dos seus dedos hoje sejam uma declaração de identidade, não uma dúvida. E se essa mensagem chegou no momento certo, se ela nomeou algo que você não sabia como nomear, compartilha com alguém que está carregando essa mesma conta em silêncio agora. Às vezes, a palavra que chegou para você não era só para você. Que a sabedoria do alto seja o seu chão hoje. Que sua alma encontre descanso. Até o próximo encontro.